Você já se perguntou como seria possível identificar pessoas tóxicas em sua vida antes que elas possam causar danos, especialmente aquelas que escondem seu egoísmo por trás de uma fachada de simpatia ou até mesmo de fé? É como se desejássemos ter um radar espiritual, algo que nos permitisse expor as intenções ocultas de quem rouba a nossa paz e alegria. Na Bíblia, encontramos uma orientação poderosa sobre isso. Em Mateus 7:15, quando Jesus nos alerta para ficarmos atentos aos falsos profetas que se apresentam como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Essa imagem nos ajuda a entender como os narcisistas muitas vezes operam, encobrindo suas intenções prejudiciais de maneira tão habilidosa, que só percebemos o que está acontecendo depois que danos significativos já foram feitos. Não há um dispositivo físico para desmascarar essas pessoas, mas Deus nos dá algo ainda mais valioso: discernimento e sabedoria. Quando confiamos em Sua palavra e buscamos Sua orientação, Ele nos capacita a identificar comportamentos que não estão alinhados com o amor e o cuidado que Ele deseja para nossos relacionamentos. E se eu te dissesse que existe uma maneira simples de descobrir as verdadeiras intenções de alguém, uma pergunta tão poderosa que ela corta a confusão e revela o coração da pessoa, podendo até expor um narcisista em menos de 5 segundos. Esse método tem o potencial de evitar que uma pessoa tóxica entre em sua vida. Antes que ela tenha a chance de destruir sua paz, ele pode poupar anos de dor emocional e sofrimento. Hoje, vamos explorar alguns cenários e respostas que revelam a verdade sobre indivíduos narcisistas, equipando você para andar em liberdade e clareza. Os narcisistas, até mesmo aqueles que afirmam seguir a Cristo, muitas vezes são movidos por egos frágeis, egocentrismo e uma necessidade insaciável de controle. Seus objetivos não são servir aos outros, fomentar o crescimento ou glorificar a Deus, mas sim manter sua imagem e satisfazer seus próprios desejos. Isso contrasta profundamente com o amor descrito em 1 Coríntios 13, 4 até 5, onde lemos que o amor é paciente, é bondoso, não é egoísta, o amor narcisista. Por outro lado, é condicional e está enraizado no interesse próprio. Mas por que muitas vezes caímos nessa armadilha? A resposta está na beleza do seu próprio coração. Se você é uma pessoa empática, gentil e generosa, naturalmente busca nutrir relacionamentos que refletem o amor de Deus. Você oferece graça, acredita no potencial das pessoas e estende compreensão. Mas os narcisistas veem essas qualidades como ferramentas para exploração e não como presentes para serem valorizados. Eles não se importam com o crescimento mútuo ou com a cura. Sua prioridade é a autopreservação. Eu mesmo já passei por isso, em uma amizade. Eu acreditava que estava cumprindo o chamado de Deus para amar os outros como Ele nos ama. Eu oferecia encorajamento, ouvia com atenção e apoiava com o coração aberto. Porém, cada interação parecia girar em torno das necessidades e desejos daquela pessoa. Quando eu procurava apoio, o que recebia em troca era indiferença ou até crítica. Só depois de orar pedindo sabedoria e clareza, percebi, a verdade estava preso em um relacionamento unilateral, drenado por alguém que não tinha intenção de oferecer cuidado ou respeito mútuo. Em vez de se exaurir, tentando mudar ou agradar alguém que resiste ao crescimento, Deus nos chama para um caminho melhor. Ele deseja que vivamos na verdade e na clareza, livres de confusão e dúvidas, como nos ensina João 4, 1.
Devemos testar os espíritos para ver se eles são de Deus. Essa sabedoria se aplica também aos nossos relacionamentos. Uma simples pergunta sincera pode muitas vezes revelar as verdadeiras intenções de alguém, mostrando se o coração da pessoa está alinhado com o amor de Deus ou com seus próprios desejos egoístas. Muitas vezes, caímos na armadilha das pessoas narcisistas porque temos um coração puro e generoso. Somos naturalmente inclinados a dar o melhor de nós mesmos, a ajudar os outros e a nutrir os relacionamentos com base no amor de Deus. Se você é uma pessoa empática, que se importa com o bem-estar dos outros, é fácil perceber como essa qualidade pode ser explorada por alguém que só pensa em si mesmo. A razão pela qual os narcisistas conseguem manipular pessoas de coração bondoso é que eles reconhecem essa vulnerabilidade em você. Enquanto você vê os outros com compaixão, eles veem suas boas intenções como uma oportunidade para se beneficiar. Eles não estão interessados em um relacionamento mútuo, onde ambos crescem e se curam, mas sim em controlar a situação, obter o que querem e satisfazer seus próprios desejos. Isso fica claro quando olhamos para as palavras de São Paulo em 1 Coríntios 13, onde ele fala sobre as características do amor verdadeiro. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso, não se ufana, não se ensoberbece. O amor narcisista, por outro lado, é baseado em condições e em interesses pessoais. O problema é que, devido à nossa própria bondade e à crença de que todos têm um coração bom, podemos ignorar ou justificar os sinais claros de egoísmo e manipulação. Nós, como cristãos, estamos chamados a amar os outros como Cristo nos amou, mas também a discernir quando esse amor é distorcido. Por mais que busquemos nutrir um relacionamento que reflita o amor de Deus, precisamos entender que nem todos têm as mesmas intenções. Quando damos demais e recebemos pouco ou nada em troca, pode ser um sinal de que estamos em um relacionamento unilateral. E é nesse ponto que começamos a perceber a realidade. Os narcisistas não querem que o relacionamento seja de troca, mas que você sirva aos seus interesses. Um exemplo clássico disso é quando você se dedica a uma amizade ou relação, se oferece para ajudar, mas quando precisa de algo, é ignorado ou criticado. Isso não é amor, é manipulação. E muitas vezes, ao invés de ver isso de imediato, tentamos justificar o comportamento do outro, achando que somos nós que não estamos fazendo o suficiente. Isso é um erro. Deus nos chama para viver em verdade. E a verdade é que devemos ser respeitados e valorizados nos relacionamentos, assim como respeitamos e valorizamos os outros. Quando você se encontra em um relacionamento que constantemente drena sua energia e não oferece apoio ou compreensão, é hora de parar e pedir a Deus sabedoria. A sabedoria divina nos permite ver as intenções por trás das palavras e ações. Não devemos permitir que a manipulação continue. E, mais importante, devemos reconhecer o momento de afastar-se para proteger nossa saúde emocional e espiritual. Lembre-se, Deus nos chama para viver em liberdade. E liberdade não significa ser escravizado às expectativas e manipulações de outros. A Bíblia nos ensina que devemos estar atentos aos sinais de engano e falsas intenções, especialmente em nossos relacionamentos. Em 1 João 4, 1, somos instruídos a testar os espíritos para ver se são de Deus. Isso não se refere apenas a doutrinas e ensinamentos, mas também a pessoas que se apresentam de uma maneira mais por dentro, tem motivos diferentes. O discernimento é uma dádiva de Deus.
algo que Ele nos dá para que possamos ver além das aparências e compreender as verdadeiras intenções dos outros. Em Mateus 7:15, Jesus nos alerta para os falsos profetas que se disfarçam de ovelhas, mas, na realidade, são lobos ferozes. Esse ensinamento é crucial para todos nós, pois ele nos mostra que nem tudo que parece bom ou genuíno realmente é. No entanto, Deus não nos deixa sozinhos nesse processo de discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Quando confiamos em sua sabedoria e buscamos sua orientação, Ele nos capacita a ver o que está escondido. O discernimento espiritual não é apenas uma habilidade para distinguir boas intenções das ruins, mas também uma forma de manter nossa paz e proteger nosso coração de influências negativas. Muitas vezes, somos atraídos por pessoas que parecem ser boas e honestas, mas com o tempo, suas ações começam a mostrar o contrário. E é aqui que entra o papel crucial do discernimento. Perceber quando a aparência de bondade está sendo usada para manipular e controlar. Deus nos dá o discernimento para saber se alguém está realmente agindo com o coração de Cristo ou se suas intenções são egoístas. O primeiro passo para desenvolver esse discernimento é estar profundamente conectado com Deus através da oração, leitura da palavra e momentos de reflexão. Quando estamos em sintonia com Ele, temos uma visão mais clara das situações e das pessoas ao nosso redor. Em momentos de confusão, quando não sabemos como agir ou o que pensar, podemos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e clareza. Ele sempre responde com amor e direção, ajudando-nos a tomar decisões que estão alinhadas com sua vontade para nossas vidas. Esse processo de discernimento também exige que sejamos honestos conosco mesmos. Precisamos estar dispostos a reconhecer quando algo não está certo, mesmo que isso nos leve a questionar nossas próprias crenças ou atitudes. Ao buscar a verdade, também devemos estar preparados para agir conforme ela, mesmo que isso signifique confrontar alguém ou mudar a dinâmica de um relacionamento. Deus nos chama para viver em liberdade e verdade. E isso inclui a liberdade de nos afastarmos de relacionamentos que não nos edificam ou que são prejudiciais para a nossa saúde emocional e espiritual. Quando usamos o discernimento divino, podemos distinguir claramente o que é da vontade de Deus e o que não é. E isso nos ajuda a fazer escolhas mais sábias e alinhadas com seu propósito para nós. Em nossos relacionamentos, muitas vezes, as situações mais desafiadoras surgem quando precisamos colocar limites. Estabelecer um limite saudável não significa ser egoísta ou insensível, mas, na verdade, é um ato de cuidado consigo mesmo e com os outros. Jesus nos mostrou a importância dos limites, especialmente em momentos em que Ele se retirava para orar e passar tempo com o Pai. Como vemos em Lucas 5:16. Ele também disse não a diversas demandas que não estavam alinhadas com sua missão, como em João 6:15. Colocar limites é um princípio fundamental para a nossa saúde emocional, pois ele nos ajuda a manter o foco em nossa verdadeira missão e nos protege de ser constantemente drenado pelas exigências dos outros. No entanto, para as pessoas narcisistas, os limites são vistos como uma ameaça. Eles têm uma necessidade insaciável de controle e quando você tenta estabelecer um limite, isso desafia a sua percepção de superioridade. O narcisista reage de maneiras que podem variar de raiva a manipulações emocionais, tentando fazer você se sentir culpado por estabelecer limites. Isso não é um erro de entendimento, mas uma resistência intencional em aceitar que alguém não está à sua disposição para ser controlado.
O amor verdadeiro, como nos ensina 1 Coríntios 13, não busca o próprio interesse, mas, sim, o bem do outro. Quando colocamos limites, estamos afirmando que valorizamos nossa própria dignidade e que respeitamos a imagem de Deus em nós. Esse é um passo importante para mantermos nossa integridade e não permitirmos que os outros nos usem para seus próprios fins. Quando você começa a estabelecer limites, pode ser difícil lidar com as reações de pessoas que não respeitam esses limites. Muitas vezes, elas irão tentar intimidá-lo com raiva, chantagem emocional ou persistência. Mas é fundamental lembrar que um limite bem colocado não precisa ser justificado. A clareza e firmeza nas nossas palavras são suficientes para comunicar a nossa posição. Uma das armadilhas mais comuns é o medo de magoar o outro ou de ser visto como egoísta. No entanto, a Bíblia nos ensina que devemos ser rápidos para ouvir, lentos para falar e lentos para nos irarmos. Tiago 1:19. Isso significa que, ao colocarmos um limite, não precisamos entrar em discussões ou justificativas. O simples ato de dizer não de maneira calma e firme é suficiente. Muitas vezes, a persistência do narcisista tenta fazer você questionar sua decisão. Eles podem tentar minar sua confiança, fazendo você sentir que está sendo irracional ou egoísta. Porém, em momentos assim, a sabedoria divina é crucial. Devemos manter a calma e não ceder às pressões emocionais. A oração, o silêncio e a repetição firme da nossa decisão podem ser as ferramentas mais eficazes para lidar com essas situações. Manter-se firme em seus limites, especialmente diante de alguém que tenta violá-los, é um ato de obediência a Deus, que nos chama a cuidar de nós mesmos e a manter nossa paz interior. Assim, podemos começar a discernir melhor quando um relacionamento é saudável e edificante e quando ele se torna um fardo. Muitas vezes, ao estabelecermos limites, nos deparamos com reações inesperadas. É normal que as pessoas, especialmente aquelas que não estão acostumadas a respeitar os limites dos outros, se sintam ofendidas ou até mesmo tentem manipular a situação para que o limite seja retirado. Quando alguém narcisista se depara com um não, a reação geralmente não é de compreensão, mas de frustração e raiva. Eles podem tentar fazer você se sentir culpado, utilizando táticas de manipulação emocional, como se fazer de vítima ou como se você fosse egoísta por proteger seu tempo e sua energia. O problema é que, quando estamos lidando com uma pessoa que não respeita os limites do outro, qualquer explicação extra pode ser vista como uma brecha para que eles entrem e reestabeleçam o controle. Por isso, ao estabelecer um limite, é essencial ser firme e claro, sem necessidade de explicações excessivas. Muitas vezes, a melhor resposta é a simplicidade. Você não precisa se justificar, apenas afirmar sua posição com calma e sem ceder à pressão. Quando isso acontece, você começa a entender o que significa viver de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Deus nos chama para viver em liberdade, não em um ciclo interminável de manipulação e sacrifício. Ao colocarmos limites, não estamos sendo egoístas, mas estamos agindo de maneira que respeita a dignidade que Deus nos deu. Ele não nos criou para sermos vítimas, mas para sermos filhos e filhas amados, com uma identidade que não depende do que os outros esperam de nós. Na prática, isso significa que, quando você coloca um limite,
a outra pessoa pode reagir com raiva, mas você deve se manter firme na sua decisão. Se você tiver medo da reação, a tendência será ceder. Mas é importante entender que não há amor verdadeiro em um relacionamento onde a pessoa não respeita a sua autonomia e seus limites. As pessoas saudáveis podem ficar desapontadas, é claro, mas elas irão respeitar seus limites. Já aqueles que buscam manipular irão reagir de maneira mais agressiva ou emocional. Isso é uma indicação de que a relação está se tornando desequilibrada e, mais importante, que você tem a responsabilidade de manter sua paz e saúde emocional. Não há nada de errado em dizer não quando isso é necessário para a sua proteção emocional, mental e espiritual. Quando você se mantém firme em seus limites, você está afirmando que a sua dignidade é preciosa e que, como filho de Deus, você tem o direito de proteger sua energia e paz interior. Colocar limites não é apenas uma forma de proteção, mas uma maneira de viver de forma fiel ao que Deus espera de nós, que sejamos pessoas que honram nossa própria existência e respeitam os outros, mas sem permitir que ninguém nos faça ceder a uma situação que destrua nosso bem-estar. Isso, sim, é uma verdadeira expressão de amor. Quando você começa a estabelecer limites de maneira clara e firme, uma reação comum, especialmente de pessoas narcisistas, é a tentativa de manipular a situação para que você se sinta culpado ou desista da sua decisão. Isso pode ser muito desafiador, porque a tendência natural de muitas pessoas é querer agradar, manter a paz ou evitar conflitos. No entanto, é importante entender que colocar limites não é um ato egoísta, mas sim uma maneira de proteger sua saúde emocional e espiritual, e também de honrar a dignidade que Deus deu a cada um de nós. Jesus nos mostrou, ao longo de sua vida, que é possível amar e servir aos outros, mas também é necessário ter momentos de retirada, de descanso e de se afastar de situações que não são saudáveis. Ele sabia que, para poder continuar com sua missão, precisava estar em comunhão com o Pai e também respeitar os seus próprios limites humanos. Em Lucas 5, 16, vemos que ele se retirava para orar, para estar em silêncio e reconectar com Deus. O que nos ensina que, mesmo no meio do serviço ao próximo, precisamos de momentos de pausa para preservar nossa paz interior e nossa saúde emocional. Quando começamos a estabelecer nossos próprios limites, a primeira reação pode ser a raiva ou frustração por parte das pessoas ao nosso redor. No caso de indivíduos narcisistas, eles não compreendem bem o conceito de limites, porque sua principal motivação é o controle. Quando você se recusa a fazer algo que não está disposto a fazer, ou quando diz não para algo que não respeita seus valores ou seu bem-estar, a reação deles pode ser agressiva. Eles podem tentar te fazer sentir culpado, dizer que você é egoísta ou até mesmo tentar manipular seus sentimentos, apelando para o medo de rejeição ou usando a culpa para desestabilizar sua decisão. Isso acontece porque, para eles, qualquer limite é uma ameaça à sua necessidade de controle. Mas, como cristãos, estamos chamados a viver em liberdade. E essa liberdade começa com a capacidade de estabelecer limites saudáveis, quando você se mantém firme em suas decisões. Você está, na verdade, sendo fiel a Deus e ao plano que Ele tem para a sua vida,
Ao contrário do que muitos podem pensar, não há pecado em colocar limites, pelo contrário, é um sinal de amadurecimento emocional e espiritual. Quando você coloca um limite, está dizendo, eu me respeito. E porque me respeito, posso amar os outros de maneira mais verdadeira e autêntica. Muitas vezes, as pessoas podem se sentir desapontadas quando você começa a colocar limites, especialmente se estão acostumadas a tirar vantagem de sua bondade ou generosidade. No entanto, pessoas saudáveis entenderão que os limites são uma forma de autocompaixão e de respeito pela sua própria vida e dignidade. Elas podem até se sentir tristes ou desapontadas, mas não farão disso um motivo para manipulação. Já aqueles que são tóxicos ou narcisistas, ao contrário, irão tentar fazer com que você se sinta culpado. Vão usar a raiva ou a chantagem emocional para fazer você voltar atrás na sua decisão. Eles querem que você ceda, porque assim podem manter o controle da situação e continuar tirando vantagem. Isso é uma clara indicação de que o relacionamento não é saudável. Em momentos assim, é fundamental que você se lembre de quem você é em Cristo. Você é um filho ou filha de Deus, criado à sua imagem e semelhança. E, como tal, tem o direito de ser tratado com respeito e dignidade. Ao colocar limites, você não está apenas cuidando de si mesmo, mas também está honrando a obra que Deus fez em você. Deus não quer que você seja sobrecarregado por relações tóxicas ou que permita que outras pessoas dominem sua vida de forma destrutiva. É por isso que Ele nos ensina a amar ao próximo, mas também a nos amarmos, respeitando nossos próprios limites e estabelecendo o que é aceitável em nossas vidas. Isso nos permite viver em equilíbrio, sendo capazes de servir aos outros sem perder nossa identidade e saúde emocional. Em muitos casos, as pessoas narcisistas podem continuar tentando quebrar seus limites com insistência, questionando suas decisões e tentando te fazer sentir que está sendo irracional. É exatamente nesse ponto que precisamos firmar nossas decisões e lembrar que Deus nos dá força para resistir à pressão. Ele nunca nos deixou sozinhos em nossas lutas. Quando estabelecemos limites e nos mantemos firmes, estamos confiando em sua sabedoria e força. A Bíblia nos ensina em Tiago 1:19 que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar. Isso nos ajuda a entender que, quando colocamos um limite, não precisamos explicar ou justificar demais. Podemos simplesmente dizer não de forma tranquila e confiante, sem entrar em discussões ou defensivas. Quando agimos com calma e firmeza, mostramos que nossa paz não depende da aprovação ou do comportamento dos outros, mas da nossa relação com Deus. Dessa forma, podemos ser livres para viver com integridade e autenticidade, sem sermos controlados por ninguém. A verdadeira liberdade em Cristo é viver em paz, respeitando os outros e sendo respeitado, sem permitir que ninguém tire nossa paz ou controle nossas vidas. Estabelecer limites não é algo fácil, mas é fundamental para manter nossa saúde emocional e espiritual. Quando começamos a estabelecer limites em nossos relacionamentos, pode ser difícil resistir à pressão que vem de pessoas que não respeitam esses limites. Muitas vezes, o medo de magoar o outro ou a necessidade de evitar o conflito pode nos fazer querer ceder. No entanto, é importante entender que ceder não traz paz duradoura. A verdadeira paz vem de viver de acordo com os princípios de Deus,
que nos ensina a respeitar a nós mesmos e aos outros de maneira justa. Quando você decide colocar limites, especialmente em relação a pessoas narcisistas, é fundamental ter em mente que você está fazendo isso por amor a si mesmo e por amor ao outro, pois, ao respeitar seus próprios limites, você ensina os outros a respeitarem também. Às vezes, as pessoas podem tentar manipular suas emoções, fazendo você se sentir culpado ou questionando a validade de suas decisões. Elas podem usar o silêncio, a raiva ou até a chantagem emocional para tentar fazer você mudar de ideia. A reação delas não é sobre você, mas sobre o controle que elas desejam manter. Ao invés de ceder a essas pressões, você deve se manter firme na sua decisão. Isso não significa ser inflexível e insensível, mas significa ter a coragem de manter sua posição com dignidade e respeito. Quando você se sente pressionado, pode ser útil lembrar de Jesus, que muitas vezes se retirava para orar e estar com o Pai, mesmo quando as multidões o procuravam. Ele sabia que a sua força vinha do seu relacionamento com Deus e que não poderia agradar a todos sem comprometer o propósito divino em sua vida. Da mesma forma, quando você se sente pressionado a ceder, é uma oportunidade para parar e buscar a direção em Deus. Ele vai te dar sabedoria para permanecer firme, sem perder sua paz. Em momentos de pressão, pode ser útil adotar o exemplo de Jesus e se retirar para orar, ou até mesmo encontrar momentos de silêncio para recalibrar seu coração. A oração nos ajuda a manter o foco no que é mais importante, nosso relacionamento com Deus e o respeito que devemos ter por nós mesmos, não importa quão difícil seja a situação. Quando você se retira para buscar a orientação divina, você encontra força e clareza para seguir em frente. Além disso, em situações desafiadoras, o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa. Muitas vezes, as pessoas tentam nos provocar, buscando uma reação emocional, em vez de cair na tentação de responder com raiva ou frustração. Podemos optar por um silêncio sábio, que nos permite manter nossa paz interior. Esse silêncio não é uma forma de passividade, mas uma escolha consciente de não nos envolver em uma luta emocional que só servirá para alimentar o conflito. Quando não reagimos de maneira impulsiva, mas nos mantemos calmos e firmes, mostramos que nosso valor não depende da aprovação ou da reação dos outros, mas do que Deus pensa de nós. O silêncio também pode ajudar a dar perspectiva, permitindo que o outro tenha tempo para refletir sobre suas ações. Se alguém tentar pressioná-lo para mudar de ideia, o silêncio pode ser uma maneira de dizer que você já tomou sua decisão e que não há necessidade de mais explicações. Além disso, ao permanecer em silêncio, você evita se envolver em mais manipulações emocionais, o que é crucial quando se trata de pessoas narcisistas, que muitas vezes tentam distorcer a verdade para obter o que desejam. Em vez de entrar num ciclo de manipulação, você pode usar o silêncio para refletir sobre a situação e buscar a sabedoria de Deus. Outra maneira de se manter firme é usar palavras que afirmem sua posição de forma clara, mas sem entrar em confrontos. Se alguém tenta pressioná-lo, você pode simplesmente afirmar: eu já tomei minha decisão, e deixar claro que não há espaço para negociação. Isso ajuda a estabelecer uma linha clara e firme, sem criar um ambiente de briga. Deus nos chama para viver em paz, e a verdadeira paz vem de viver de acordo com os princípios divinos, não permitindo que os outros nos pressionem a sair do caminho que Ele tem para nós, quando resistimos à pressão. Não apenas protegemos nosso próprio bem-estar emocional, mas também mostramos aos outros como é importante respeitar os limites e a dignidade dos outros.
Isso não significa que vamos ser perfeitos o tempo todo, mas significa que, mesmo quando falhamos, podemos aprender com a situação e buscar a ajuda de Deus para continuar firmes. A oração, o silêncio e a confiança em Deus são as ferramentas que nos ajudam a manter a nossa paz e a viver de maneira fiel aos princípios do Evangelho. Através dessas práticas, podemos navegar pelas situações mais difíceis com graça e firmeza, sabendo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes. Muitas vezes, ao enfrentarmos a manipulação de pessoas narcisistas, somos desafiados a lidar com mentiras e distorções da verdade. Os narcisistas, em sua essência, têm uma relação com a verdade que é completamente flexível. Eles muitas vezes mentem sem necessidade, distorcendo a realidade para manter o controle e a vantagem sobre os outros. As mentiras podem variar desde declarações óbvias e inverídicas até distorções sutis, que fazem você começar a duvidar de sua própria percepção da realidade. Quando confrontamos um narcisista, é comum sermos levados a um estado de confusão, onde ficamos incertos sobre o que realmente aconteceu, pois eles irão negar fatos claros, inverter os papéis ou até mesmo manipular a situação, para que você se sinta culpado pela mentira deles. E isso é o que chamamos de gaslighting, uma forma de manipulação psicológica, onde a pessoa tenta fazer você questionar sua própria memória ou percepção dos fatos. A Bíblia nos chama para sermos pessoas de verdade, refletindo a natureza de Deus, que é a própria verdade. Em João 8:32, Jesus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Confrontar as mentiras, portanto, é um ato não apenas de defesa de nossa integridade, mas de alinhamento com a vontade de Deus, que deseja que vivamos na luz e na verdade. No entanto, lidar com um narcisista não é uma tarefa fácil. Eles podem se defender com raiva, negação ou, no pior dos casos, com manipulações ainda mais profundas, tentando virar a situação contra você e fazer com que você duvide de sua própria visão dos acontecimentos. Por isso, quando confrontamos um narcisista, é importante permanecer firme na verdade e não se deixar arrastar para o ciclo de negação e manipulação. A primeira coisa que devemos ter em mente é que o objetivo de confrontar a mentira não é vencer um argumento, mas preservar nossa paz e nossa integridade. Ao questionarmos um narcisista sobre uma contradição evidente, devemos lembrar que eles não irão responder com honestidade, mas com mais manipulação e distorção. Nesse momento, é essencial não cair na tentação de se envolver em uma discussão interminável, tentando provar que estamos certos. O silêncio pode ser uma resposta poderosa. Muitas vezes, o narcisista vai tentar intimidar ou fazer você se sentir como se estivesse exagerando. Mas ao se manter calmo e em silêncio, você retira o poder que eles têm sobre suas emoções. Em vez de entrar em um ciclo de acusações e defesas, o silêncio permite que você mantenha sua paz e, ao mesmo tempo, oferece a outra pessoa a oportunidade de refletir sobre suas próprias ações. Ao respondermos com silêncio, ou afirmando nossa posição sem necessidade de justificativas longas, mostramos que nossa paz não depende de uma validação externa, mas da confiança em Deus e na verdade que Ele revela em nossas vidas. Confrontar as mentiras de um narcisista também envolve fazer perguntas que revelem a incoerência e as contradições em suas histórias.
Uma pergunta simples. Como você pode me explicar por que a sua versão dos fatos é diferente do que realmente aconteceu? Pode ser suficiente para expor a falsidade. No entanto, esteja preparado para as respostas que provavelmente virão: raiva, negação ou até tentativas de distorcer a conversa, mesmo que a pessoa tente virar a situação contra você. É importante permanecer firme e não se deixar levar pela pressão emocional. Em vez disso, lembre-se de que você não está lidando com uma pessoa que está disposta a ser honesta ou a enfrentar suas falhas, mas com alguém que está mais interessado em manter sua fachada e poder. Quando confrontamos um narcisista, também é útil lembrar do exemplo de Jesus diante das acusações falsas. Em Mateus 27, 12, vemos que ele, quando acusado pelos líderes religiosos, não respondeu uma palavra. Ele sabia que muitas das acusações eram infundadas e não valiam a pena serem respondidas. Sua dignidade e verdade não precisavam ser defendidas com palavras, pois ele já sabia quem era. Esse é um exemplo para nós. Às vezes, a melhor maneira de lidar com as mentiras e manipulações é simplesmente não permitir que elas afetem nossa paz interior. No entanto, quando a mentira é tão flagrante que não podemos simplesmente ignorá-la, precisamos fazer isso com graça e firmeza, sem cair na armadilha de tentar convencer o narcisista de que ele está errado. Em vez disso, ao colocarmos as perguntas certas e nos mantendo firmes na verdade, mostramos que a verdade é mais importante do que qualquer manipulação emocional. A sabedoria de Deus nos dá a coragem de enfrentar a mentira com coragem, sem permitir que a mentira nos defina ou nos controle. Ao vivermos na verdade, como nos é ensinado nas Escrituras, nos libertamos das garras da manipulação e da distorção e podemos caminhar com mais clareza, paz e confiança na direção que Deus tem para nossas vidas. Quando confrontamos um narcisista, muitas vezes somos recebidos com uma reação imediata de raiva ou negação. A raiva é uma das defesas mais comuns que um narcisista usa para proteger sua imagem e seu ego frágil. Quando alguém tenta expor a mentira ou contradição em suas palavras, a primeira reação geralmente não é a busca por compreensão ou resolução, mas uma tentativa de intimidar, silenciar ou manipular a situação. A raiva deles não tem a ver com você, mas sim com o fato de que sua fachada está sendo ameaçada. Eles não conseguem aceitar que estão sendo desmascarados, pois isso ameaça a visão que têm de si mesmos. Por trás da raiva, muitas vezes está o medo de perder o controle ou de serem vistos como imperfeitos. Esse medo pode levar a um ciclo de negação e distorção da realidade. Em vez de admitir o erro, eles vão negar que algo aconteceu ou vão inverter a situação, fazendo você se sentir culpado por levantar a questão. Isso é o que chamamos de gaslighting, uma tática que visa confundir e fazer você duvidar de sua própria percepção da realidade. Quando isso acontece, a melhor estratégia é não se envolver em discussões inúteis. Ao invés de tentar provar que você está certo e que eles estão errados, o mais sábio é manter a calma e, se necessário, reafirmar sua posição de maneira tranquila e assertiva. Muitas vezes, o narcisista vai tentar inverter a situação e fazer com que você duvide de si mesmo. Eles podem fazer você sentir que é exagero ou que você está sendo injusto ao questioná-los. Essas tentativas de manipulação devem ser reconhecidas e desconsideradas. Não entre no jogo deles. Lembre-se de que você está defendendo sua verdade e seus limites. E isso é muito mais importante do que tentar agradar ou convencer alguém que não está disposto a ouvir ou a aceitar
responsabilidade por suas ações. Em momentos como esse, o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa. Quando você se mantém em silêncio, não significa que você está se rendendo ou que você está sem palavras, mas sim que você está escolhendo não se envolver em uma luta emocional que não vai levar a lugar nenhum. O silêncio permite que você preserve sua paz interior e também impede que o narcisista use suas palavras contra você. Ele não pode manipular suas respostas se você não responder às provocações dele. Além disso, o silêncio dá espaço para que a outra pessoa reflita sobre suas ações. Eles podem tentar continuar a manipulação, mas você estará em controle da situação, não reagindo impulsivamente, mas mantendo a firmeza que vem de sua própria confiança na verdade. Outro aspecto que surge com a raiva de um narcisista é a sua tendência a negar a realidade. Eles podem afirmar com firmeza que não disseram ou fizeram algo, mesmo diante de evidências claras de que isso aconteceu. Esse tipo de negação é uma maneira de desviar a atenção da verdadeira questão e de jogar a culpa em você. Em situações como essa, é importante não se deixar arrastar para um ciclo de provas e contraprovas, em vez de se perder em discussões sobre o que foi dito ou feito. O mais eficaz é afirmar a sua percepção da verdade e manter a clareza sobre o que você sabe ser real. Não deixe que a manipulação emocional do outro distorça a sua própria percepção dos fatos. Deus nos chama para viver na verdade, e não há lugar para a mentira e para a manipulação em nossas vidas. Quando permanecemos firmes na nossa compreensão da verdade, estamos honrando o princípio de Deus, que é a própria verdade. A raiva do narcisista, portanto, é apenas uma reação para tentar manter o controle sobre a situação, mas não devemos permitir que ela nos desvie do nosso caminho. É essencial que não cedamos às suas manipulações. A única maneira de nos libertarmos de seus jogos emocionais é permanecendo firmes na verdade e nos respeitando. Quando fazemos isso, estamos protegendo não só a nossa paz, mas também nossa dignidade. Cada vez que você se mantiver firme diante da raiva e negação de um narcisista, estará dando um passo importante para recuperar o controle sobre sua vida e seus relacionamentos. O objetivo não é vencer uma briga, mas preservar sua integridade emocional e espiritual. E continuar a viver em alinhamento com os princípios de Deus. Quando enfrentamos alguém que manipula a verdade, é fácil cair na armadilha de tentar provar que estamos certos. Porém, o confronto com o narcisista, muitas vezes não se trata de vencer um argumento, mas de preservar nossa paz e nosso equilíbrio emocional. O narcisista não está interessado em aprender ou em mudar. Ele está apenas tentando defender sua fachada e seu ego. A verdade, para ele, é algo flexível, algo que pode ser moldado conforme a situação. E isso torna qualquer tentativa de discutir os fatos uma batalha perdida. Em vez de entrar numa discussão interminável sobre quem está certo, a melhor maneira de lidar com essa situação é manter a calma e, se necessário, fazer perguntas que ajudem a expor as contradições sem alimentar a manipulação emocional. Uma pergunta simples, mas eficaz. Como você pode explicar por que sua versão dos fatos não bate com o que realmente aconteceu? Pode ser suficiente para fazer o narcisista confrontar a inconsistência em sua história. No entanto, esteja preparado para as respostas evasivas ou a negação. Narcisistas têm uma habilidade notável em distorcer a realidade e, ao confrontá-los, você provavelmente verá uma reação defensiva ou até um ataque contra você. A chave aqui é não entrar no jogo deles. Quando eles tentam virar a conversa contra você,
Isso só revela ainda mais a falta de autoconsciência e o medo deles de serem expostos. É essencial que, ao confrontar a mentira, você permaneça centrado na verdade, sem se deixar arrastar pela manipulação emocional que eles tentam criar. O silêncio pode ser uma poderosa ferramenta nesse processo. Muitas vezes, quando não respondemos de imediato às provocações ou acusações, damos ao narcisista o espaço para refletir sobre o que foi dito, sem que nos envolvamos em mais manipulações. Isso não significa que estamos aceitando a mentira ou a injustiça, mas sim que estamos escolhendo não reagir de maneira impulsiva. Quando ficamos em silêncio, não apenas nos protegemos da manipulação, mas também mostramos que nossa paz interior não depende da aceitação ou aprovação dos outros. Em vez de tentar convencer alguém que não está aberto a ouvir, podemos simplesmente reafirmar nossa posição de forma clara e firme, sem entrar em um ciclo de argumentação que só vai nos desgastar emocionalmente. Isso também é um reflexo de maturidade emocional e espiritual. A Bíblia nos ensina que a verdade é uma das pedras angulares do nosso relacionamento com Deus. Em João 14, 6, Jesus se declara como o caminho, a verdade e a vida. O que nos lembra da importância de viver em integridade, de seguir a verdade de Cristo. Mesmo quando somos confrontados com mentiras ou distorções, a verdade não é apenas um conceito abstrato, mas algo que deve guiar nossas ações e decisões diárias. Quando vivemos de acordo com a verdade, mesmo diante da manipulação, estamos permitindo que a luz de Cristo brilhe através de nós e estamos nos alinhando com sua vontade. Em vez de lutar por uma vitória momentânea em uma discussão, nosso objetivo deve ser manter nossa integridade e viver de maneira que honre a Deus. Isso não significa que vamos ser perfeitos em todas as situações, mas significa que, ao buscar viver a verdade, nos afastamos das mentiras e da manipulação que querem dominar nossos corações e mentes. Ao não ceder à pressão de um narcisista, estamos fortalecendo nossa fé e nos preparando para ser mais como Cristo, que respondeu com sabedoria e serenidade quando foi acusado injustamente. Quando lidamos com um narcisista, uma das reações mais comuns que encontramos é a tentativa deles de nos fazer ceder ou de nos manipular para que continuemos a tolerar comportamentos prejudiciais. Isso acontece porque pessoas narcisistas, em geral, têm dificuldade em entender limites e respeitar o espaço do outro. Elas costumam esperar que os outros atendam suas necessidades o tempo todo, muitas vezes sem considerar o impacto que isso tem na vida da outra pessoa. No entanto, ao decidirmos não mais aceitar comportamentos tóxicos e manipulativos, estamos fazendo uma escolha radical por nossa saúde emocional e espiritual. Essa decisão, embora difícil, é um reflexo do amor próprio que Deus nos ensina a cultivar. Em Gálatas 5, 1, somos lembrados de que Cristo nos libertou para vivermos em liberdade e não em escravidão. Quando nos recusamos a permitir que o comportamento de alguém nos controle ou nos machuque, estamos agindo de acordo com essa liberdade divina. O ato de não permitir que alguém continue em seu comportamento narcisista não é apenas um sinal de autocuidado, mas também uma afirmação de nossa dignidade como filhos e filhas de Deus. Ao não habilitar mais o comportamento tóxico, estamos nos alinhando com os princípios do reino de Deus, que nos chama para viver em amor e verdade, mas também em respeito e honestidade. Esse respeito por nós mesmos é essencial para manter nossa integridade em Cristo. No entanto, muitas vezes, quando decidimos parar de tolerar o comportamento de uma pessoa narcisista,
podemos ser acusados de egoísmo, insensibilidade ou até crueldade. Essas acusações são comuns porque os narcisistas têm uma maneira de distorcer as situações para que a culpa recaia sobre o outro. Eles podem tentar reverter a situação, fazendo você sentir que é o responsável por sua falta de empatia ou por sua falta de ajuda. Nesses momentos, é fundamental lembrar que, ao colocar limites, você não está sendo egoísta, mas sim obedecendo ao chamado de Deus para viver com integridade. Não podemos nos esquecer de que amar a si mesmo não é apenas saudável, mas também é uma forma de honrar a Deus, que nos criou para viver em paz e harmonia, e não em um ciclo de abuso emocional. Em vez de ceder à pressão emocional e tentar agradar o outro a todo custo, devemos nos firmar na verdade de que o amor verdadeiro se baseia no respeito mútuo e não na exploração das vulnerabilidades do outro. Quando decidimos não habilitar mais comportamentos destrutivos, é também uma forma de ensinar o outro sobre limites e respeito, e de não permitir que eles nos usem como uma fonte inesgotável para suas próprias necessidades. Isso não significa que devemos ser cruéis ou desumanos, mas sim que devemos ser firmes e compassivos com nós mesmos, reconhecendo nossa dignidade em Cristo. Quando tomamos essa postura, estamos ajudando a criar um ambiente mais saudável ao nosso redor. Um espaço onde a verdade e o amor de Deus podem realmente florescer. Deus nos chama para viver com sabedoria, discernindo o que é bom e o que não é, e nos dá a força para nos mantermos firmes quando as tentações de manipulação surgem. Ao recusar habilitar comportamentos tóxicos, podemos seguir em frente em direção a relacionamentos mais saudáveis, onde o respeito, a verdade e o amor de Deus são a base de tudo. Quando estamos lidando com alguém que constantemente ultrapassa nossos limites e tenta manipular nossas emoções, é essencial fazer perguntas diretas e reflexivas para ajudar a esclarecer a verdadeira natureza do comportamento dessa pessoa. Em muitos casos, quando confrontamos um narcisista ou alguém que está tentando tirar vantagem de nós, nossa tendência pode ser querer justificar nossos sentimentos ou ceder para evitar mais conflito. No entanto, a melhor maneira de lidar com esse tipo de situação é levar a conversa de volta para o comportamento da pessoa e questionar suas intenções de maneira calma e clara. Perguntas como: por que você acha que isso é aceitável? Ou como você justificaria seu comportamento? Não são apenas confrontos diretos, mas também formas de forçar a pessoa a refletir sobre suas ações. O narcisista ou a pessoa manipuladora muitas vezes não está preparada para lidar com esse tipo de questionamento, porque não está acostumada a ser desafiada de forma saudável. Quando alguém tenta manipular ou explorar você emocionalmente, é fácil cair na armadilha de se sentir culpado ou responsável pela situação. Essas perguntas ajudam a redirecionar a conversa, afastando a manipulação e trazendo o foco de volta para a responsabilidade da pessoa pelos seus próprios atos. Além disso, elas ajudam a deixar claro que você não vai aceitar comportamentos prejudiciais sem questioná-los. Deus nos chama para agir com sabedoria e discernimento. E esse tipo de pergunta direta pode ser uma forma de aplicar essa sabedoria em nossos relacionamentos. Ao invés de tentar agradar ou evitar conflitos, podemos usar essas questões para trazer à tona a verdade e desafiar a pessoa a refletir sobre a maneira como ela está tratando os outros. Claro, é importante lembrar que essas perguntas devem ser feitas com um espírito de amor e não com intenção de atacar a pessoa
Elas devem ser usadas como uma ferramenta para restaurar o respeito e a verdade no relacionamento, e não para aumentar a hostilidade. O objetivo é sempre buscar a verdade em amor, como nos ensina Efésios 4:15, falando a verdade em amor. Ao fazer isso, estamos não apenas desafiando o comportamento da outra pessoa, mas também demonstrando que nos importamos com a saúde emocional do relacionamento e com a integridade de ambas as partes. Em muitos casos, um narcisista ou manipulador pode reagir de forma negativa a essas perguntas, seja com raiva, acusando você de ser insensível, ou até virando o jogo e tentando fazer com que você se sinta culpado. Isso é uma tática comum para desviar a atenção da questão real. No entanto, a melhor forma de lidar com essas reações é manter a calma e a firmeza, sem se deixar arrastar para o ciclo de manipulação emocional. Como nos ensina Tiago 1:19, seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quando fazemos essas perguntas de maneira calma, sem reagir impulsivamente, mostramos que estamos comprometidos com a verdade e que não seremos manipulados pelas emoções negativas da outra pessoa. Esse tipo de abordagem pode ser desconfortável no início, especialmente quando lidamos com pessoas que não estão acostumadas a ser desafiadas ou confrontadas de maneira saudável. No entanto, com o tempo, isso pode ajudar a estabelecer uma dinâmica mais equilibrada, onde os limites são respeitados e a verdade é falada em amor. A chave aqui é entender que não estamos tentando ganhar uma discussão ou derrotar a outra pessoa, mas sim trazer à tona o comportamento dela e forçá-la a se confrontar com suas próprias ações. Em muitos casos, isso pode ser o primeiro passo para a restauração do relacionamento, pois coloca a responsabilidade de volta nas mãos da pessoa que estava manipulando ou desrespeitando os limites. Assim, ao fazer essas perguntas com sabedoria e discernimento, ajudamos não apenas a proteger a nós mesmos, mas também a oferecer a outra pessoa uma oportunidade de reflexão e mudança,